Conforme artigo 75 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, quero cumprimentar os colegas vereadores, nossa supervisora Eliane, assessoria jurídica Eduardo, Adriana, Vinícius. Cumprimento também aqui o presidente da Braspol. Dar as boas-vindas aqui hoje a senhora Francine Tomasini, o Adriano Gasparini da Emater. Hoje vem fazer uma apresentação aqui do trabalho da Emater aqui no nosso município. E vão ocupar o grande expediente, fazer uma explanação do trabalho deles. Então, nesse momento também, primeiro ato, nesse momento, convido o vereador Marcelo para compor a mesa, como que hoje nós não temos aqui a vereadora Odete, então convido o vereador Marcelo para compor a mesa aí. Primeiro ato, passamos para a análise da votação da ata da sessão ordinária número 1743 de 2025, de 9 de junho de 2025. Há alguma objeção à ata? Então, coloco a ata 1743 de 2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, e aos contrários, que se levantem. A ata 1743 de 2025, aprovada por todos os vereadores presentes. Então, nesse momento, entramos na leitura dos comunicados. Peço à primeira secretária que faça a leitura do ofício 132 de 2025, da liberação de recursos do termo do convênio da Secretaria da Câmara. Boa noite a todos. Eu reitero os cumprimentos feitos pelo vereador e presidente José. Assunto: informação de liberação dos recursos referente ao convênio FPE número 311 de 2025, assinado entre o município de Nova Roma do Sul e o estado do Rio Grande do Sul, via intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. E o senhor presidente, ao cumprimentá-lo, vimos pelo presente informar que o município de Nova Roma do Sul recebeu a quantia de R$ 300 na data de 16/6/2025, referente ao desembolso executado pelo Estado. O convênio citado segue em anexo o plano de trabalho e convênio assinado entre o município de Nova Roma do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, via intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Sem mais limites ao exposto, colocando-nos à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas. Roberto Panassolo, prefeito municipal. Peço à primeira secretária que faça a leitura do relatório semestral do Conselho Tutelar. Prezado presidente, ao cumprimentá-lo, encaminhamos em anexo o relatório semestral das atividades deste Conselho Tutelar, realizadas no período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2025. Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossas expressões de estima e preço. Coordenador do Conselho Tutelar, Daniel Donida. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo 04 de 2025. A mesa diretora desta Casa Legislativa, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 35, inciso 6º, letra D, e artigo 45, inciso 8º, da Lei Orgânica Municipal, apresenta para apreciação e posterior votação o presente projeto de lei. Artigo 1º. Ficam alterados os parágrafos únicos dos artigos 2º, 3º e 6º da Lei número 1688 de 2024, os quais passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo único. O presidente da Câmara receberá subsídio mensal no valor de R$ 3.527. Artigo 3º.
O vice-presidente, que da forma regimental assumir a presidência, nos impedimentos ou ausências do presidente da Câmara Municipal, fará jus ao recebimento do subsídio previsto no parágrafo único do artigo 2º, proporcionalmente ao prazo de substituição. Artigo 6º. O presidente da Câmara de Vereadores receberá o título de 13º remuneração equivalente ao subsídio mensal previsto no parágrafo único no artigo 2º. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 9 de julho de 2025, José Luiz Comim, presidente, Rosângela Maria Tiepos, primeira secretária, Márcio André Rossi, vice-presidente, Odete Heraldo Bortolini, segunda secretária. Obrigado, vereadora Rosângela. Então, esse projeto de lei do Legislativo 04 de 2025, então ficará para votação na próxima semana. Então, nesse momento, é o momento da tribuna livre, onde que hoje nós temos aqui a Emater, que irá apresentar o trabalho deles aqui na Câmara. Então, neste momento, eu convido a senhora Francine Tomazini para ocupar a tribuna. Boa noite. Boa noite. Então, a gente veio hoje, a gente foi convidado pela Câmara para vir apresentar um pouquinho do trabalho da Ascar Emater, já que no dia 2 de junho a Ascar completou 70 anos. A nossa empresa, então, ela estava de aniversário, a gente fez uma pequena comemoração aqui durante o mês e depois da comemoração a gente foi convidado a vir falar um pouco do nosso trabalho. Para começar, a gente vai mostrar um vídeo para vocês entenderem onde começou a Ascar e depois a gente continua com quando começou aqui em Nova Roma, então. Pode largar o vídeo. A Emater Ascar é empresa referência em assistência técnica no Brasil. Iniciou com a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural, a Ascar. A extensão rural no Rio Grande do Sul completou 70 anos de história e resiliência no meio rural. A Emater é uma instituição cuja história se confunde com o desenvolvimento do meio rural no Rio Grande do Sul. Fundada em 2 de junho de 1955, a partir da Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural, a organização nasceu com o propósito de orientar pequenos agricultores na obtenção do crédito e na melhoria de suas práticas agrícolas e qualidade de vida. Hoje, passados 70 anos, a instituição permanece como referência em assistência técnica, extensão rural e social, demonstrando resiliência diante dos desafios e renovando seu compromisso com o futuro. Em sua primeira fase, a Ascar contou com uma equipe de 28 extensionistas, 15 mulheres dedicadas ao bem-estar social e 13 homens na área agronômica, que recebeu treinamento em São Paulo. Ao retornarem ao Rio Grande do Sul, esses profissionais introduziram práticas inovadoras, como a visita direta às propriedades rurais, um método que simboliza o vínculo próximo da instituição com os agricultores. Em 1977, um marco importante, a criação da Associação Rio-Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Emater, que uniu forças com a Ascar para integrar o Sistema Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, sob coordenação da então Embrater. Essa união fortaleceu o papel da organização na promoção do desenvolvimento técnico e social no Estado. Com a extinção da Embrater nos anos de 1990, a Emater Ascar passou a atuar em parceria com o governo do Estado, ajustando-se a novas demandas e fontes de financiamento. Desde então, a instituição se consolidou como a principal executora da política oficial de ATERS no Rio Grande do Sul.
Ao longo de sua história, a Emater Ascar sempre esteve à frente das transformações no campo, tornando-se um pilar essencial para agricultores familiares, povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e médios produtores. Seu trabalho vai além da assistência técnica, abrangendo a agroindustrialização, a comercialização, o turismo rural e a sustentabilidade ambiental. A história da Emater Ascar é também uma história de reconhecimento. Cada agricultor que aplica as orientações recebidas, cada comunidade que se beneficia de suas ações e cada alimento que chega à mesa dos consumidores representam o impacto positivo dessa trajetória. Em 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou uma das maiores calamidades climáticas de sua história. Chuvas intensas e enchentes afetaram profundamente o estado, deixando marcas em 405 municípios. Desde então, a Emater Ascar tem desempenhado um papel crucial na recuperação e reconstrução das áreas atingidas, trabalhando lado a lado com agricultores e agroindústrias familiares. A extensão rural gaúcha chega em 2025 presente em 100% dos municípios do estado. Conta com aproximadamente 1.700 empregados e tem forte vínculo com os poderes estadual e municipal, além de inúmeras parcerias. E toda essa estrutura atende a mais de 200 mil famílias. Ao longo de quase 70 anos, a Emater Ascar construiu um legado baseado na proximidade com as comunidades rurais e na capacidade de se adaptar às mudanças. Mais do que celebrar uma história de sucesso, a instituição renova seu compromisso com o meio rural gaúcho, mirando em um futuro sustentável e resiliente. Seja na recuperação de crises climáticas, na promoção da sustentabilidade ou no incentivo à inovação no campo, a Emater Ascar continua a ser uma ponte entre as famílias rurais e um futuro promissor. Afinal, o trabalho no presente é o que garantirá as colheitas do amanhã. Pode botar a apresentação daí. Então, essa é um pouquinho da história da Ascar em todo o estado do Rio Grande do Sul. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre como surgiu, então, como que iniciou aqui em Nova Roma. Pode passar o primeiro. Então, por volta de 1964, ainda era distrito, né, de Nova Roma do Sul, ele era atendido pelo posto da Emater de Antônio Prado, onde vários extensionistas passaram aqui pelo município, atendendo como distrito. Em 1981, então, foi criado um posto da Emater aqui no distrito de Nova Roma, com a chegada do extensionista, que era técnico agrícola, o José Favreto, que a maioria aqui todos conhecem. Ele atendia, então, as comunidades de São Cristóvão, Salete, Fagundes Varela, São Luís, Navegantes e agricultores próximos à vila de Nova Roma. As comunidades de Trajano de Medeiros, São Paulo, Nova Treviso, São Valentim e Paranaguá, elas continuaram sendo atendidas, então, pelo posto de Antônio Prado, através do extensionista, naquela época, o técnico agrícola Darcy Anziliero, entre outros que também passaram por aqui. O escritório municipal, então, da Ascar Emater, ele iniciou suas atividades em 1990 com uma equipe de 5 profissionais. A engenheira agrônoma Lorela Paola Capelli, o técnico agrícola José Favreto, a extensionista social Magda Lindenberg Tonial, a auxiliar administrativa Clarice Barbieri e a auxiliar de serviços gerais Laura Leves Mazotti. Essa foi a primeira equipe no escritório municipal, então, da Ascar Emater aqui. Passaram também pelo município as extensionistas sociais Sandra Maria Segerge Felipe e Eneiva Balancelli. Além de diversos estagiários, nós sempre tivemos vários auxiliares administrativos estagiários, né? Então, vários passaram pelo escritório também. Hoje, a equipe consta com eu, Francine Tomazini, extensionista rural social e chefe do escritório. Eu estou aqui desde maio de 2006, tá? Ali aquele 1 está errado. É 2006 que eu cheguei aqui em Nova Roma do Sul. E nós temos o colega Adriano Roque de Gasperin, que é o engenheiro agrônomo, que está aqui desde agosto de 2018. E a Laura, que continua desde a criação do escritório municipal, né? Aqui no município, que é nosso auxiliar de serviços gerais. Então, essa é a equipe que nós temos hoje. O que essa equipe e os outros que passaram desenvolveram ao longo de todo esse trabalho de escritório municipal, então?
A gente trabalha principalmente a atividade mais forte do município, que é a viticultura. O trabalho de solos, que foi sempre muito trabalhado pelo Favreto, pela Lorela. A gente teve um destaque A gente ganhou um prêmio também, que foi o Favreto, considerado como técnico, que trabalhou muito nesse projeto, e a família Conferai, na Expo Agro, Expo Direta e Não Me Toque, há uns anos atrás. Então, era uma família por região, né, e a Regional de Caxias do Sul, quem foi agraciado foi o Favreto e a família Conferai com esse prêmio. A gente trabalha a parte de segurança e soberania alimentar das famílias, a questão da proteção de nascente, que é um trabalho muito forte que o Favreto vinha desenvolvendo e que a gente continua desenvolvendo. E cada ano a gente acha que vai ter menos, mas cada ano é um trabalho mais, porque as pessoas estão dando bastante atenção para esse problema da água, né? A questão do saneamento básico, que é um pilar que começou lá no início, quando a Ascar surgiu, né? Trabalhando com a parte que não existia nem banheiros nas casas, e hoje a gente continua trabalhando na questão da parte de esgotamento sanitário e outras coisas assim. A questão da educação ambiental, né? A gente trabalha bastante também, principalmente com as escolas. A parte da agroindústria é um trabalho muito forte que a Lorela iniciou aqui no município e a gente continua. Hoje nós temos 6 agroindústrias dentro do programa do Estado, com todo o incentivo para a participação de feiras, recursos que vêm para essas agroindústrias para melhorarem e aperfeiçoarem a sua produção. A parte de grãos, que era muito mais antigamente trabalhada, né, que a gente chegou aqui na época que a matéria trabalhava a questão do trigo bastante, né, e depois as culturas foram mudando, mas hoje a gente trabalha também ainda a questão do milho bastante. Acesso a políticas públicas, né, todo acesso que o agricultor tem, a Pronaf, a CAF, a Cadastro Ambiental Rural, a gente trabalha com essas políticas públicas. A questão da olericultura, nós somos um município muito variado, olericultura e fruticultura. Se a gente pegar o município de Nova Roma do Sul, existem muitas culturas nesse sentido e a gente sempre está tentando apoiar. Se a gente não tem conhecimento, a gente busca um colega que tenha para não deixar o agricultor em dúvida naquilo que ele precisa. A questão de bovinos de leite, que antigamente era muito mais trabalhado, hoje existem as empresas que prestam mais assistência, então a gente continua trabalhando, mas não de uma forma tão direta. O milho, que é uma cultura bastante ainda trabalhada. Crédito rural, que demanda muito tempo nosso, mas a gente tem muitos projetos de crédito que passam bastante das instituições bancárias para nós, e a gente desenvolve esse trabalho. Educação e promoção da saúde, né, tanto nas mulheres, no meio rural. A questão da secagem e armazenagem, estimulando o produtor a fazerem os silos de secagem e armazenamento, né, para poderem ter o milho lá por mais tempo armazenado em suas propriedades. A questão do geoprocessamento, da medição das áreas, dos croquis. A questão da piscicultura, todos os anos a gente faz as campanhas, né, para incentivar, pelo menos para o consumo de subsistência, né. Uma vez a gente também conseguia fazer com que tinha feiras no município, hoje já é mais difícil na época ali da Semana Santa, mas é uma questão que a gente trabalha também. Reservação de água e irrigação, que surgiu bastante nos últimos anos, depois das secas que teve, né? Muito projeto de irrigação foi feito através da Emater. A questão das plantas bioativas, que são as condimentares aromáticas e as punks, a gente também trabalha bastante. Mulheres rurais, a juventude rural, idosos, todos esses são nossos públicos. A gente também trabalha com a questão de artesanato, incentivando o artesanato rural e outros artesanatos. A questão das plantas bioativas ali eu coloquei 2 vezes. Turismo rural também, a gente sempre passa por algum projeto, algum incentivo, alguém que procure, a gente também ajuda nessa parte. E a gente desenvolve todas as políticas públicas de nível de governo federal, estadual e municipal. Então, quando chega alguma política pública para a gente desenvolver, a gente sempre vai e desenvolve essas políticas públicas também. Quais as metodologias, então, que são usadas? Desde que surgiu a Ascar, as metodologias são bem diversas, tá? Pode passar. Então, a gente tem dias de campo dentro do município, fora do município, e de vários assuntos. Contato técnico, toda pessoa que busca o escritório da Emater, hoje muito o WhatsApp, né, surgiu muita procura, né, que facilitou bastante para o agricultor, que não precisa vir até lá no escritório, às vezes ele está com um problema lá, ele já manda uma foto e a gente já consegue dar um auxílio por ali também.
considerado um contato técnico, visitas às propriedades e, graças a Deus, que você fala, as porteiras estão todas abertas, a gente chega em qualquer propriedade, a gente nunca foi mal recebido, né? Todo mundo nos recebe de uma maneira muito prestativa. Excursões que a gente realiza para feiras, para dias de campo, excursões para outros eventos, então sempre também tem uma boa repercussão. Reuniões das mais diversas, campanha de pomar doméstico, muda de batata doce, alevinos, a gente sempre desenvolve todos os anos. Encontros, né? Encontros de mulheres, encontros de vários tipos. Cursos, a gente tem centros de treinamento da Emater em vários municípios e quando vem nos procurar, a gente encaminha. Esse ano já foram 3 produtores para o curso de morango em substrato, tá, em Teutônia, então é um curso que tem lá, então a gente coloca no jornal os cursos que tem no centro de treinamento durante o ano, e os agricultores que têm interesse, eles vão para esses cursos, e às vezes tem algumas cooperativas de crédito que patrocinam até 80% desses cursos para eles fazerem nesses centros de treinamento, né. As agroindústrias, todas elas passaram pelos cursos de treinamento, tanto de boas práticas de fabricação, como os específicos de doces, salgados, embutidos, né. As feiras também, a gente tem as feiras que a gente sempre apoiou desde o início, quando você começou lá na frente do sindicato, aqui na praça, no tempo da Lorela e do Favreto, e hoje a gente ainda participa de feiras dentro do município e fora. Unidades de referência, a gente tem unidade de referência em solos no município, a gente tem unidade de referência em viticultura, que são famílias que colocam aquela cultura em específico, e lá a gente desenvolve a unidade de referência. A gente tem uma unidade de referência de proteção de nascente também no município, que ela foi feita toda dentro dos parâmetros. A gente já levou os alunos da escola estadual, os alunos da escola municipal, levou eles para participar, levou eles para ajudar a plantar as mudas de árvores nativas, a gente plantou em volta. Então, eles fizeram parte dessa unidade de referência, e ela é aberta à visitação, quando a gente precisa levar alguém para conhecer, é lá nessa unidade de referência. A gente também trabalha com bastante demonstração de métodos, matéria de jornal, programa de rádio, palestras também e oficinas. Essas são as metodologias usadas pelo escritório da Ascar Emater para a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho. Nosso agradecimento, então, a todos, né, que sempre foram nossos parceiros nesses anos de trabalho aqui em Nova Roma do Sul. A gente nem cita, porque foram tantos desde o início até agora, que a gente corre o risco de deixar alguém fora. Mas foram muitas parcerias, né? Com toda a parte de poder público e todo o restante que sempre apoiaram o nosso trabalho. Porque a Emater, sem parceria, a gente não consegue desenvolver o nosso trabalho. Então, a gente sempre trabalha bastante com essa questão. Então, um pouquinho disso, eu não vou falar de números hoje, a gente às vezes vem e apresenta números, né? Mas o nosso contrato com a prefeitura é para atender 400 famílias do meio rural, tá? E a gente sempre chega nessa média de 400, 414, 420, dependendo, né? Então, esse é o número que a gente tem de contrato para atender. A gente sabe que em 2, e com a parte burocrática hoje que exige de projetos de crédito fundiário, a gente teve um crédito fundiário que a gente está com um projeto ali, só aquele projeto foi muitas horas de trabalho em cima, porque é muita papelada, é bastante coisa. Os CAF hoje, que é a antiga DAP, que é o Cadastro de Agricultura Familiar também, ele demanda tempo, a gente fica lá 1 hora no mínimo com o agricultor para conseguir fazer o documento para ele, então é bastante demanda de tempo, e essa parte burocrática às vezes tira um pouco do nosso tempo de ir até as famílias, mas a gente nunca deixou de atender quem veio até o escritório e disse, ó, a gente precisa de uma visita de vocês lá na propriedade. A gente vai lá, a gente não está indo sem demanda, né? A gente gostaria de chegar e dizer, não, hoje nós vamos tirar o dia para visitar os agricultores. Não, mas se o agricultor vem e diz, ó, a gente precisa de uma visita, a gente está aí para isso. E sempre lembrando que a Emater, ela trabalha a parte técnica e a parte social. Desde a sua criação, lá em 1955, já eram agrônomos e economistas domésticas, que eram as mulheres formadas em economia doméstica que entravam na área social, para desenvolver o trabalho tanto da parte econômica e técnica quanto da parte social. E até hoje a gente trabalha isso. A gente não quer só geração de renda, como a gente quer qualidade de vida no meio rural. Por isso a gente trabalha com a parte do saneamento básico, a gente vai lá e enxerga a propriedade como um todo, não vai lá só ver a uva, só ver a bergamota, a laranja, mas sim ver a família como um todo, como é que está a saúde da família, a horta da família, a alimentação da família.
Nós vamos deixar umas fotos passando e a gente pode abrir para perguntas daí. É uma foto um pouquinho, as fotos que foram durante esses anos de trabalho. Obrigado, Francine, aí, pela apresentação do trabalho da Emater aqui na Câmara. Se disponibilizaram a vir aqui prestar essa explicação à Câmara e quem nos assiste também através das redes sociais. Então, nesse momento, vou abrir espaço aos vereadores, onde que podem fazer perguntas e ter até o tempo de 5 minutos cada um para dialogar entre as perguntas e a resposta da Francine, que está aqui na tribuna hoje, e também se passar algum minuto não faz mal. Então, nesse momento, eu abro espaço aos vereadores. Quem quiser fazer alguma pergunta à Francine, então, está aberto o espaço aí aos vereadores. Então, está com a palavra o vereador Loris. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, público aqui presente e que nos acompanha pelas redes sociais. Também quero parabenizar a Francine e o Adriano, né, pelo belo trabalho que está sendo desenvolvido em Nova Aroma do Sul. Eu me lembro que desde pequeno, quando a gente trabalhava ainda sem equipamentos, como é que se diz, máquinas agrícolas, né, mas tinha o acesso à Emater, aparecia nas colônias, já com meus pais lá, os vizinhos, né, sempre orientando para melhorar a agricultura em si, a produção, melhorar a qualidade, né. Então, é um trabalho que foi desenvolvido. Se hoje nós temos uma agricultura forte aqui em Nova Aroma do Sul, certamente a gente deve a essa entidade, a Emater, né. Então, quero parabenizar, né, pelo belo trabalho que está sendo desenvolvido. E hoje nós temos uma agricultura familiar forte em Nova Aroma do Sul, a agroindústria também, né, que está crescendo bastante, né. O trabalho também para a conservação do meio ambiente também é um trabalho fundamental para nossas matas, nossas nascentes, nossas águas, né. O próprio manuseio do solo também. Então, tudo isso a gente deve a esse trabalho, belo trabalho que é desenvolvido dentro da Emater. Então, quero desejar os parabéns, cumprimentar e que essa data se repita por muitos anos ainda aqui em Nova Aroma do Sul. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Loris. Então, está com a palavra o vereador Rutinês. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o Adriano, a Francine, representando a Emater, e falar assim, ó, desde o tempo lá dos colégios municipais, há 38, 40 anos, não sou tão velho, mas 38, 40 anos atrás, né? Onde já fazia a Emater fazia já um bom trabalho. Vinha, ensinava como plantar as hortas, plantar árvores. Temos ainda árvores plantadas daquele tempo ainda. Então, fazia um ótimo trabalho, então, parabenizar o ótimo trabalho que vinham fazendo e que vem fazendo também. Parabéns, Francine e Adriano, representando a todos aí. Parabéns mesmo. Obrigado, vereador Rutinês. Alguém mais queira fazer uma pergunta? Então, está com a palavra. Boa noite, Francine. Vereadora. Não é pergunta que eu quero fazer, mas eu fiz umas anotações aqui, até porque a Emater ela é uma instituição pública, né, que ela atua no apoio. Nós somos uma instituição privada de direito público. Agora ela é privada. Tá, Nós isto. somos, Tá. Que presta um serviço para o governo do Estado. Isso aí. E no apoio na agricultura, né, familiar, no desenvolvimento rural sustentável ali, com projetos, ações, e oferecendo, claro que na agricultura eu vejo assim que há muito tempo a Emater trabalha, a Emater vem dar o apoio, ela trabalha com projetos, com ações, oferecendo suporte, incentivo, orientando os nossos agricultores, né, para melhorar a produção. Eu vi ali que também tem a agroindústria ali que vocês trabalham, mas também é importante ressaltar o profissionalismo e dedicação dos extensionistas. Eu sempre te conheci e eu vou deixar assim, tu deixou uma marca, agora que tu está aqui, vou falar que vocês estão sempre ali dando cursos,
Eu não sei se tu lembra quando eu fiquei dentro 8 anos trabalhando com os idosos, a tua dedicação de correr atrás para nós reciclar as garrafas PET para poder fazer um Natal, enfeitar Nova Roma do Sul com todos os idosos, tu ter sempre ali te dedicando. Foi um Natal assim de ponta a ponta, no caso, com pórticos, tudo. E tu disse, não, vamos fazer cursos, vou ensinar, vou ver, né, como é que a gente faz. Então, eu acho que isso aí também tem um grande valor, né? Os extensionistas, claro que os engenheiros também, o Adriano, né? Adriano eu conheço há pouco tempo, mas o Natal dos Idosos, os cursos que tu dava de pão, bolos, nossa, foi muito importante. Então, assim, ó, e por isso também eu quero deixar um agradecimento, né, à Imater pelo compromisso com a nossa comunidade, que estavam sempre ali ativas, prestativas, quando a gente precisava de alguma coisa. Então, é isso que eu quero deixar. O meu agradecimento, Francine, até pelo que tu fez também, o ensinamento que tu trouxe para mim, para muita gente, como extensionista, né? Que é importante, você trabalha nos municípios. Somar, né? Exato, e somou muito, com o teu apoio, com a tua ajuda. Então, fica o meu agradecimento à Imater, né, pelo que ela fez para a nossa comunidade, e continua fazendo. Sim, muito obrigada. Obrigada, vereadora Rosângela. Alguém mais queira fazer alguma pergunta? Então, está com a palavra a vereadora Vanessa. Bom, quero desejar aqui boa noite Francine, boa noite Adriano, presidente da casa, colegas vereadores, público aqui presente, o suplente Gilberto, que está aqui, suplente do Republicanos, a equipe de assessores jurídicos que estão aqui também, secretária, e a todos que nos assistem aqui e através da transmissão, boa noite a todos. Bom, que trabalho maravilhoso, não fazia ideia o quanto a Imater trabalha em todos esses quesitos que você apresentou aqui para a gente, hein, Francine? Às vezes a gente vê ali a Imater, vê o escritório, vê que vocês estão correndo, atendendo as famílias, mas não tem noção de quanto é trabalhoso todos esses tópicos aí que você apresentou, né? Então, são vários trabalhos. Eu vi ali que a equipe diminuiu, né? A Imater começou com 5 pessoas, hoje está com 3, e algum estagiário, não sei se vocês têm estagiário no momento, né? Não, então, diminui a equipe, mas o trabalho continua, né? E eu dobrado muitas vezes, né? Porque é bastante coisas para fazer. Então, a gente vê, conforme disse ali no vídeo, que a Imater é uma ponte entre a agricultura, né, e entre vocês. Então, essa ponte, o quanto o mundo vem se desenvolvendo e vocês correndo atrás dessa tecnologia também, para trazer sempre o melhor para as famílias. Então, parabéns pelo excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Eu acompanho o Adriano também, você, junto com a equipe, junto com as mulheres. Acho que o teu trabalho assim é inexplicável, tudo que você vem fazendo, a marca que a Imater vem deixando. Nesses quase 20 anos que você vai fazer aqui em Nova Roma do Sul, né? O ano que vem, 20 anos aqui no nosso município. E nesses 20 anos, eu tenho uma pergunta para te fazer, Fran. Nesses 20 anos, quais foram os principais assim desafios? Hoje eu observo que a estrutura de vocês, a infraestrutura ali do espaço onde vocês estão, não é uma das melhores, né? Então, qual que é a demanda de vocês, se nós, como autoridades, como vereadores, se a gente conseguisse ajudar em alguma coisa, o que vocês estariam necessitando para ter uma questão melhor de vocês, de trabalho ali para vocês? Eu acho assim, ó, o nosso lugar lá, ele é distante, né, do centro, mas a gente prefere lá, tá, Vanessa? Porque nós já tivemos vários... Eu cheguei aqui, nós éramos ali no Giovanni Marquezine, onde ele tem o escritório hoje. Aí depois a gente foi para o salão paroquial e depois a gente subiu para lá. Lá é o lugar mais tranquilo para a gente trabalhar, tá? Porque o agricultor que vai buscar o atendimento, ele vai até lá em cima e busca o atendimento. Quando a gente tinha aqui no salão paroquial, era muito tumultuado, porque era muito próximo, daí era muita gente entrando, saindo. Então, lá realmente vem, e a gente tem mais, como é que eu posso dizer, sossego, né, Adriano, para desenvolver nosso trabalho, principalmente a parte quando exige a parte burocrática, exige muita atenção. Tu tá fazendo um CAF, tu tá fazendo um CAR, tu tem que ter muita atenção no que tu tá lá conversando com o agricultor. E se tu tá num centro muito barulhento, às vezes tu não consegue se concentrar em nenhum agricultor para te passar as informações. Então, quanto ao local, claro, precisa de melhorias, precisa sim, a gente já conversou com o Roberto e a gente vai fazer essas melhorias lá no prédio, né? Isso com certeza, a gente já está conversando sobre isso, mas o lugar lá, para nós, é mais tranquilo, tá? Tem algum agricultor, às vezes, que reclama, porque tem alguns que sobem a pé, tá lá em cima, e daí chegam lá, aqui é longe, é cansativo. Mas, para esse atendimento que a gente dá ao público, o local, para nós, é bom.
Os maiores desafios nossos hoje realmente é bastante trabalho burocrático, principalmente, né? E a equipe é pequena, né? Mas a gente sabe que isso está acontecendo a nível de matéria. Agora vai ter uma contratação, a gente está com um programa, até a gente quer convidar vocês. Dia 15 de julho agora, todos que puderem participar, 1h30? 1h30 da tarde, no auditório do Salão Paroquial, vai ter o lançamento do programa Terra Forte, aqui no município, que é um programa do governo do estado que vai vir para beneficiar 20 famílias do município, né? E a gente vai explicar como é que vai funcionar esse programa, como é que ele vai ser feito aqui no município, que é a Emater que vai fazer essa ponte também, né, de inscrições. Então, de tarde, a 1h30, dia 15 de julho. Então, todos que quiserem participar, já aproveita os agricultores que estão em casa escutando. A gente colocou em todos os meios sociais que a gente conseguiu colocar. Vão participar, que lá a gente vai estar especificando o que vai ser esse programa e como é que ele vai funcionar. Então, a gente tem essa demanda de bastante trabalho, né, e poucos funcionários, que eu acho que é o nosso maior desafio hoje. E as famílias rurais, o envelhecimento da população rural, que eu acho que já é de praxe, todo mundo sabe que o envelhecimento está acontecendo nas propriedades, né? As famílias estão, né, que nem eu digo, a gente não tem uma casa que a gente não chega que não tem um idoso, porque acima de 60 anos já é idoso, né? Então, o desafio nosso é esse, né? Se preparar para trabalhar com essa população mais envelhecida no meio rural, né? Então é isso. Obrigado, Francine. Obrigado, vereadora Vanessa. Então está com a palavra o vereador Tiago. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro momento, quero cumprimentar o senhor, estendo os cumprimentos aos demais colegas, assessoria jurídica, secretária, quem nos acompanha aqui, quem nos acompanha em casa. Em especial, a vocês, Francine, e a ti, Adriano. Agradecer, primeiramente, por ter vindo aqui na casa dar essa explanação. E dizer que, como agricultor também, quando tu atribui a tua fala que vocês sempre atenderam todo mundo, eu digo que sim, que sempre atenderam todo mundo. Inclusive, eu tive uma experiência, eu, Adriano, embaixo de chuva, ele me atendeu. E seguindo no meio da propriedade, debaixo de chuva, pelo fato da demanda ser grande e tinha que executar, atender a todos. Então, parabenizo a vocês pelo trabalho que vocês têm prestado. O resultado do nosso município, que vem se somando de anos à força da agricultura, se soma também com o trabalho prestado de vocês, pela assessoria que vocês estão dando para os produtores rurais. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Eu ia falar da sucessão, mas a primeira pergunta é a questão: como é que vem se recuperando a questão dos solos pós a catástrofe que a gente teve das enchentes? Minha primeira pergunta. E a segunda pergunta: qual é a projeção que vocês veem da sucessão das propriedades? Vocês provavelmente conhecem todas as propriedades, e é uma coisa que chama atenção quando chega numa propriedade, ver o tamanho da propriedade, muitas propriedades, o tamanho da propriedade, e sem ninguém, sem um possível sucessor. Como é que vocês enxergam isso no futuro? Se puder me responder, te agradeço. A questão do programa de solos, ali, de recuperação de solos, vai vir esse programa do governo do estado, né, que é específico para solos, né, Adriano? Que já vai ser alguma coisa. E a gente já vem trabalhando, porque, assim, vários agricultores já nos procuraram logo em seguida, depois da enchente, né, Adriano, os que tiveram percas maiores, e já foi dado os devidos encaminhamentos, né. A análise de solo também, a gente encaminha para Porto Alegre, vem muita análise de solo todos os anos, né, para sempre estar com... A gente sempre diz que para saber o que a terra precisa ter análise, né, não é no olhômetro mais, não. Então, a gente trabalha bastante essa questão, assim, de incentivar o produtor a fazer análise de solo a cada 2 anos, para garantir que o solo lá esteja adequado. Cobertura de solo é um trabalho que o Favreto desenvolveu maravilhosamente bem nos anos de trabalho dele, e o Adriano dando continuidade nesse trabalho também. Então, hoje a gente é um município, assim, que já tem uma grande parte dos produtores já conscientes disso, né, da parte de cobertura de solos. E na questão de sucessão familiar, o que a gente pode dizer? Tu é filho de agricultor, a Vanessa é filha de agricultor, o Lores é filho de agricultor, o Rutinês é filho de agricultor, o José Cominha é agricultor, o Márcio é filho de agricultor,
O Marcelo, acho que o pai dele também, não sei se não era agricultor ou tinha algum vínculo. Né? Então, assim, ó, vocês continuaram na propriedade quantos? Primeira coisa que a gente sempre diz, o que os pais falam para os filhos? Estudem para não serem como eu. Tá? Então, esse é um discurso que vem incutido desde pequenininha. Entende que ser agricultor é difícil, que ser agricultor é trabalhoso, que ser agricultor... Então, isso vem incutido na criança. E, geralmente, quando ele chega lá na juventude dele, ele vai querer sair e vai querer alçar outros rumos. Mas muitos voltam e muitos ficam. Tá? Hoje, eu trabalhei com uma turma o ano passado, a gente foi fazer uma palestra com o ensino médio aqui, e eles foram vários filhos de agricultores que me falaram que eles iam ficar nas propriedades. E isso é muito bom. Né, quando eles têm esse empenho, porque hoje é muito mais fácil do que antigamente ficar na propriedade, porque a propriedade está estruturada. Tu não vai pegar uma propriedade, tu não vai comprar uma terra e começar do nada, tu já vai ter um maquinário, às vezes tu já tem um parreiral lá implantado, teu pai não vai dar conta, né, vai te passar, mas o incentivo começa lá na infância e na adolescência. E se você incentivar o seu filho, principalmente financeiramente, aí ele vai continuar mais fácil na propriedade. Porque não adianta eu querer que o meu filho fique, mas eu não dar um incentivo financeiro para ele. Por que ele sai de casa? Porque ele quer ter o dinheiro dele. Então, isso é uma das coisas que eu acho que é muito importante e que a gente trabalha bastante também essa questão, quando a gente conversa com as famílias e quando a gente fez o trabalho de gestão das propriedades, né, dessa questão da sucessão. Tu tem que dar oportunidade para que o teu filho fique e tu tem que fazer com que ele goste da propriedade. Muito obrigado. E hoje, certamente, você vem já com uma base boa, como tu fala, das propriedades já serem bem estruturadas, e também do apoio da própria Emater, que já orienta da forma mais correta possível de como conduzir, e o próprio município já entra com um aporte do subsídio também, que ajuda bastante as propriedades. Muito obrigado, Francine, novamente, em teu nome, a toda a equipe da Emater, e parabéns pelo serviço. Obrigado ao vereador Tiago. Então está com a palavra o vereador Marcelo. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, nossos assessores, tanto da parte jurídica quanto administrativa, aos cidadãos que estão aqui nos assistindo presencialmente e os que nos assistem através das redes sociais, mas em especial hoje a Francine e o Adriano, e eu incluo aqui a Laura também, né, que hoje é o corpo de trabalho da Emater de Nova Roma do Sul. Quando nós tivemos a ideia, eu e o vereador Lores, de trazer e convidar vocês para cá, Francine, quando participamos do evento aqui na Prefeitura Municipal naquele dia, era para divulgar, certamente, e homenagear também todo esse trabalho que vocês fazem, que muitas pessoas não enxergam todo o complexo trabalho que é da Emater, né? Nós vimos aqui, agora há pouco, pela apresentação, o campo vasto, a diversidade de trabalhos efetuados pela Emater hoje e ao longo dos anos. Então, essa era a oportunidade, na Casa do Povo, que a gente chama, na Câmara de Vereadores, de divulgar ainda mais o trabalho de vocês, valorizar ainda mais a importância da Emater, sabendo que ela, junto com o município de Nova Roma, ela foi crescendo, porque se ajudou muito no desenvolvimento da agricultura. Nós temos uma agricultura forte e pujante, e muito se deve ao trabalho de Emater, e aqui a gente pode lembrar o Favaretto, pode lembrar a Lorela, que hoje se aposentaram, mas continuam por aqui, mas também têm as raízes na Emater e ficaram por um longo tempo, e outros que passaram aqui também. Mas, na verdade, era homenagear, parabenizar pelo trabalho de vocês, por 70 anos, né, da ASCAR, dizer que nós contamos ainda, nós como poder público, e a gente, eu acho que pode falar em nome de todos os vereadores, contamos ainda muito com o trabalho de vocês, certo? Para todos esses desafios que vocês apresentaram aqui e que estão por vir. Nós podemos incluir nisso a tecnologia, né? Que é uma coisa que até 20 anos atrás não era tão forte na presença das famílias, mas de agora em diante, cada vez mais, vai ser mais profunda, mais intensa, né? E assim, menos mão de obra e mais máquinas para poder continuar o trabalho. E aí a gente tem um desafio que é do agricultor se modernizar, mas é o desafio da Emater também, para vocês, assim, é um desafio, né, Adriano? Porque todo dia, quando muda, vocês também têm que estudar, têm que se aprofundar, porque, na verdade, os nossos agricultores confiam muito em vocês.
E tudo que vocês dizem e vocês colocam para eles é um alicerce para a família agrícola, né? Para nossos agricultores, para produzir mais e melhor. Então, assim, na verdade, naquele dia, né, vereador Lores, a gente teve essa ideia para agradecer todo o trabalho que vocês estão fazendo, valorizar ainda mais, sabe, que vocês fiquem por muitos e muitos anos junto dos nossos agricultores, trabalhando, crescendo, prosperando, e nós, como poder público, não podemos deixar de dizer assim, obrigado, Emater, obrigado, Ascar, obrigado, Adriano, obrigado, Francine, né, que a gente tem na mesa nossa muitas coisas que são graças ao que vocês ensinam para os nossos agricultores também. Eu tenho um setor, sou muito ligado ao setor do leite, né? E no início eu me lembro que a Emater foi muito forte, né? No incentivo, na produção, em manejo. Hoje nem tanto mais por causa das empresas da cooperativa e outras que temos por aí, mas o setor de uva, essa questão da água eu acho de suma importância, né, Francine e Adriano, porque a gente sabe que a água é um bem cada vez mais raro nas nossas propriedades. Muitas pessoas, quando vão adquirir uma área hoje, a primeira pergunta, tem água? Né? E esse trabalho que vocês fazem também nesse setor, ele é muito importante. E nem vamos comentar das agroindústrias, que eu acho que aqui em Nova Aroma do Sul é um espetáculo. Nós temos várias, poderíamos ter mais. Acho que um campo que está para prosperar muito nesse momento é o turismo rural, que começa agora a abrir uma vontade, né, nos nossos agricultores de ir para esse lado também, e vocês sempre estão ali, apoiando. Algumas vezes tem que dizer não também, né, Francine? Não é sempre sim, nem tudo é as mil maravilhas, tem que dizer não, não dá, porque as circunstâncias também exigem, algumas vezes, a forma negativa, não mal educada, mas, muito antes pelo contrário, a forma correta, né, de agir e de trabalhar. Então, na verdade, eu quero só finalizar, senhor presidente, dizer assim que a Câmara de Vereadores agradece e elogia e deseja muitos anos de vida, muito trabalho para vocês ainda, para Ascar e Emater junto, acho que para poder colocar nisso aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo. Então está com a palavra o vereador Márcio. Primeiramente, quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, cumprimentar a nossos assessores jurídicos, nossa secretária da Casa, presidente da Braspol, munícipes que nos acompanham aqui, que nos acompanha em casa, em especial a você, Francine, e o Adriano. Primeiramente, quero parabenizar vocês e, ao mesmo tempo, agradecer a vocês, que há tantos anos vêm prestando um serviço essencial para o desenvolvimento rural do nosso agricultor no município. A Emater é uma parceira do nosso agricultor, está sempre presente no dia a dia das famílias, levando conhecimento, apoio e incentivo à produção. A Emater sempre está apoiando os nossos agricultores de práticas sustentáveis e na melhoria da qualidade de vida do nosso agricultor. Expresso o meu reconhecimento pelo trabalho da Emater Ascar e desejo que sua trajetória continue a ser marcada por sucesso, inovação e mais conquistas para o desenvolvimento dos nossos agricultores. Parabenizo a cada integrante da Emater Ascar pelo profissionalismo, pela parceria com o poder público e principalmente pelo amor que atuam no fortalecimento do nosso agricultor. Continue com esse belo trabalho tão fundamental para o presente e o futuro do nosso município. Parabéns e continue com esse trabalho e o nosso agricultor com certeza agradece a vocês também. Obrigado, vereador Márcio. Então, para as considerações finais aí, Francine, vou fazer uma pergunta no assunto que eu vou te trazer aqui. A questão da agroindústria, tem alguma demanda ainda no nosso município? Onde que tu falou que tem 6 agroindústrias que tem ainda alguma demanda, ou isso ali praticamente se Hoje, estabilizou? Encaminhada nós não temos nenhuma, né? Porque quando as pessoas vêm procurar nós para legalizar, digamos assim, né? Porque informal a gente tem várias, né? Quando as pessoas vêm buscar nós para legalização, a gente busca informar tudo o que precisa, né? Porque tu tem que estar de acordo com a parte sanitária e ambiental, tu tem que estar de acordo com a parte tributária e tu tem que estar de acordo com a parte da questão ali própria da agroindústria.
Primeira coisa, quando procuram nós, você precisa de algum curso. Encaminhamos para o curso de boas práticas, encaminhamos para curso específico daquela agroindústria. Voltou do curso, não, eu acho que agora eu quero legalizar. Aí a gente encaminha para o programa, né? Existe uma inscrição no programa, que é o cadastro. Aí nesse cadastro, a agroindústria tem 1 ano para depois ser inclusa, definitiva, dentro de todos esses... tem 1 ano para se adequar na questão tributária, né? Na questão do prédio, de onde vai ser feitas as melhorias. Às vezes tem algum caso que outro que nos procura, mas aí quando a gente coloca todas essas questões, eles acabam muitas vezes desistindo, né? Então, é mais fácil eu fazer na minha cozinha do que eu ter um espaço adequado para um espaço específico. Eu vou ter que gastar um pouquinho, ou eu vou ter que construir, aí eu vou ter que ter a parte sanitária, eu vou ter que ter a parte tributária, né? E muitas vezes eu vou precisar de um contador, e aí já fica mais difícil. Mas a gente não ilude ninguém, né? Aí, que nem diz o Marcelo, às vezes tem que dizer não, às vezes tem que dizer não. Veio um produtor procurar nós ali um ano que ele queria trabalhar com galinha caipira. Só que a legislação da galinha caipira, ela é quase a legislação de uma JBS, entende? É uma legislação bem... Então, assim, às vezes a gente tem que não desincentivar, mas dizer para o agricultor que ele teria que ter uma produção e muito grande para ele conseguir realmente, né? Então, não é que a gente diz não, mas a gente mostra que o caminho, às vezes, não é tudo isso, né? A menos que ele teria sucessão familiar, que ele realmente quisesse ir crescendo com o tempo, mas ele queria manter aquela produção específica de tantos frangos, né? E aí, às vezes, não vale a pena. Mas a questão das agroindústrias é assim, se chegar até nós demanda, a gente encaminha, né? E essas que a gente tem ali, todas elas participam da Expo Inter, né? Menos uma, porque a produção dela não chega, ela tem aquela produção dela já toda colocada, então ela não tem interesse, mas senão todas as nossas agroindústrias participam da Expo Inter, tem a Expo Agrofubra e a Expo Direto, que são 3 feiras grandes, né? E nós temos uma agora que está só participando de feiras, né? Então, todas as feiras que tem, geralmente todos os meses eles estão em feiras também. Né? Então, essas feiras elas são apoiadas pela Emater, pela FETAG, pela FETRAF, né? Então, eles fazem as inscrições onde eles são sindicalizados e a Emater sempre está apoiando. Mas a gente visita essas agroindústrias, a gente dá acompanhamento. Quando precisa tabela nutricional, a Emater também faz essas tabelas nutricionais para eles. Layout de rótulos, planta da agroindústria. A Emater tem todo esse setor da agroindústria que dá todo esse apoio, né? Então, a gente tem essa questão de conseguir apoiar quem realmente quiser seguir em frente. Obrigado, Francine. E dizer também com a continuidade da agricultura, com a sucessão da família, hoje não tem mais como ficar na propriedade e não ter estudo, né? Na nossa época era só na base do boi, da mula e do arado, da foice e da enxada. Hoje não existe mais isso. Hoje praticamente maquinária. Então exige, queira ou não queira, uma formação que nem qualquer outra área. Porque hoje a agricultura, uma agricultura de uma família, virou que nem uma empresa. É que nem tu tocar uma empresa. Praticamente é isso. A nota fiscal eletrônica está ali também, tem que estar sempre buscando tecnologia, né? É isso aí. E é próprio, até próprio para manusear as máquinas que hoje oferecem para quem quiser buscar hoje o que tem de novo no mercado, precisa de estudo também, né? Mas, a Francine, agradecer pela presença aqui na casa, pela prestação de conta aqui, pela Emater trazida aqui na casa. E, então, agradecer a ti e o Adriano pelo trabalho prestado aqui na nossa comunidade. A gente sabe que dificilmente a gente consegue agradar todo mundo, né? Mas, enfim, fazendo o melhor para a comunidade. Então, nesse momento, Francine, eu convido a ti aqui para pegar uma pequena homenagem e convido o Márcio para fazer essa entrega. E depois, no fim da sessão, a gente vai registrar, fazer um registro com todos os vereadores, junto com vocês da Emater aqui. Obrigado, Francine, mais uma vez a ti, Adriano, pela presença aqui na casa.
Obrigado, então, Francine. Então, no grande expediente hoje nós não temos a presença aqui da Emater, a gente não fez o grande expediente. Na ordem do dia nós não temos nenhum projeto. Recados finais. Então, quero parabenizar o vereador Rutinês, que está de aniversário no dia 11/7. Parabéns, Rutinês, por essa passagem de aniversário e que essa data Rutinês se repita por muitos anos. Parabéns. E então, na próxima semana, também teremos a presença das candidatas da Prima Vendemia se apresentando e convidando a comunidade para a escolha da più bella ragazza. Então, o que tínhamos para hoje era isso. Concluindo a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.